Como saber quando que uma certa informação é científica quando não se sabe muito do assunto? Primeira dica que eu vou te dar é: bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. Aquele pergunta em que você me ajuda e eu te ajudo. Porque você me manda sua pergunta lá no meu direct no Instagram, me segue, @AlbertoDeLisola, e aí a resposta vem aqui no vídeo. Primeira pergunta: Alberto, me diz uma coisa. Qual o fundamento psicológico por trás das cartas de tarô? E olha que eu acho super interessante tarô. Eu acho muito interessante a questão de arquétipo, a questão de como as pessoas se identificam com as cartas do tarô. Agora vamos lá. O que a gente pode falar de psicologia e tarô? Olha, psicólogo, no exercício da sua profissão de psicólogo, não deve, no consultório, usar carta de tarô. Leva aí uma confusão, certo? Em relação à prática da psicologia. Porque quando você vai para um psicólogo, imagina-se que vai ter um tratamento com uma fundamentação teórica mais sólida, seja baseado em filosofia, que é o caso da psicanálise, o caso do humanismo, ou baseado em evidência, que seria o caso da comportamental e as terapias cognitivas. Agora, alguém pode alegar o seguinte: Alberto, mas o tarô pode levar a pessoa a ter insight. Cara, tudo pode levar a pessoa a ter insight. Qualquer coisa. Até uma partida de JRPG, que é o RPG japonês. Você pode jogar Dragon Quest 11, que é o melhor RPG de todos os tempos, e ter um monte de insight na sua vida. Agora, não vai ser realmente algo estruturado como terapia. Lembre-se, ser terapêutico e estar no contexto terapêutico não é o mesmo que terapia. Agora, qual o fundamento psicológico? Não sei exatamente o que você está querendo saber, mas tem algo muito interessante envolvendo o tarô, que é o efeito Forer. O efeito Forer foi descoberto com um professor de psicologia que pegou e aplicou um teste de personalidade para todos os seus alunos. Aplicou o mesmo teste para todo mundo. Era um questionário enorme, todo mundo respondeu bonitinho e tal. Aí depois, no dia seguinte, ele enviou o laudo da correção de cada teste. E considerando uma nota de 0 a 5, cada um tinha que ler o laudo que foi escrito e falar o quanto que o teste foi preciso. E em média, ou seja, somando a nota de todo mundo dividindo pelo número de pessoas, a nota foi 4,26. Cara, 4,26, onde o máximo é 5. Ou seja, as pessoas leram o resultado daquele teste de personalidade e acharam que era um teste muito preciso, né? Muito preciso. O problema é que todo mundo recebeu o mesmo laudo. Todo mundo da sala recebeu o mesmo laudo. E mesmo assim, a média de 0 a 5 foi 4,26. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E isso se chama efeito Forer. Tem uma variação que é efeito Barnum, mas é a mesma coisa. O ponto é que a gente tem uma tendência de ler e ouvir informações que são gerais e particularizar como se aquilo tivesse escrito pra gente, como se aquilo tivesse sido feito pra gente. Então, se eu te falo algo do tipo: olha, você é uma pessoa que não gosta de falar muito, mas tem certas pessoas que você tem mais intimidade, que você fala demais. Observa que são coisas gerais que podem funcionar para qualquer pessoa. Muitos videntes ganham a vida com base nesse efeito Forer. Então, se eu penso no fundamento psicológico pelo qual o tarô é tão poderoso, sem entrar aqui em mérito do efeito terapêutico, de contexto terapêutico, ou até mesmo de arquétipo, falando em termos de psicologia cognitiva, sem sombra de dúvidas, o efeito Forer é um motivo fortíssimo do tarô funcionar. Segunda pergunta: Alberto, me fale um pouco sobre fisiognomia. Ela é tão pseudocientífica quanto dizem? É sim. Essa fisiognomia, nunca sei falar direito, essa fisiognomonia, acho que eu falei certo agora, na verdade, era um estudo que tinha em relação ao crânio, ao jeito que o crânio era, e a identificação de personalidade da pessoa a partir do formato do crânio. No direito, teve um cara que inclusive era hipnotista, muita gente não sabe disso. Ele era espírita e hipnotista, que era o Lombroso. O Lombroso foi um criminalista que fazia esses estudos, né, envolvendo o crânio humano e identificar traços de personalidade. A ideia seria conseguir identificar qual que era o formato do crânio do criminoso. Porque se acreditava, por conta dessa fisiognomonia, se acreditava que certos traços do rosto poderiam indicar traços de personalidade para o bem e para o mal. E aí Lombroso começou a desenvolver uma teoria que, inclusive, na época dele, era científica, porque podia ser refutável, mas foi refutada. Foi refutada e hoje não vale nada, certo? Não vale nada.
O próprio Lombroso, inclusive, chegou a ter bastante honestidade intelectual de ficar reelaborando depois as suas ideias e mudando as ideias, mas hoje a gente já sabe que essa questão de associar formato do crânio com personalidade é balela. Tem um pessoal que começou a ampliar isso, né, para além do formato do crânio, formato do corpo, e falar que a partir do formato do corpo dá para falar sobre a personalidade dessa pessoa. Não dá. O que as pessoas às vezes sentem é efeito Forer, que eu já falei da pergunta do tarô. Existe algum método para entender assuntos complexos de maneira mais rápida? Sabe qual que é o grande segredo para você aprender qualquer coisa? Combater a transitoriedade e ter muita consistência. Na boa, aprender algo complexo pode ser um novo idioma, pode ser algum instrumento musical. Tem muito mais a ver com você não ter desistido, ter sido consistente, do que qualquer outra coisa. Então, na boa, desconecta dessa ideia de aprender rápido demais. Desconecta mais com a ideia de todo dia fazer um pouquinho daquilo. Todo dia cria o ritual, estuda aquele negócio. Cara, o tempo vai passar de qualquer jeito. De qualquer jeito. As pessoas têm esse afã, né, de aprender cada vez mais rapidamente, mas se você tem consistência e combate a transitoriedade, né, que é o segundo elemento importante, transitoriedade é o quanto que a gente se esquece. E a nossa memória, ela é frágil, a gente se esquece com muita frequência. Então vão ter pessoas que vão ter consistência, vão estudar sempre, mas vão acabar esquecendo. Esse problema do esquecimento tem que ser combatido também. Agora, se você tiver consistência, e além da consistência, combater a transitoriedade, cara, é só sucesso, você aprende o que você quiser, sem preocupar com o tempo. Próxima pergunta. Como provar que foram as técnicas da psicologia que fizeram efeito e não só a expectativa? Cara, não é fácil não. Essa pergunta, ela é importantíssima. Como que eu consigo entender numa pesquisa científica o que foi melhora decorrente da terapia e o que foi melhora devido à expectativa? A gente tem um tipo específico de delineamento experimental para a psicologia que chama delineamento entre grupos. Aí vai ter um grupo, por exemplo, que vai receber a intervenção da psicologia. E tem um grupo que vai ter uma coisa que não é intervenção. E aí conseguem chamar um grupo de controle que não teve intervenção psicológica e outro grupo vão chamar de grupo de intervenção, que é o grupo que vai ter a psicologia propriamente dita, a ferramenta terapêutica que está sendo investigada. Eu consigo, usando esse delineamento entre grupos, perceber que a intervenção feita com psicologia é superior a não fazer nada ou fazer algo que não faz sentido. Agora, o quanto dessa melhora que a gente tem na psicologia, que é devida à expectativa, a gente não sabe. Não tem como saber. A gente não sabe algo que a gente sabe na medicina. Na medicina, a gente sabe muito bem o que é mecanismo de ação das coisas. A gente sabe, o mecanismo de ação do remédio que foi dado. A gente sabe exatamente isso. Por mais que a medicina ela seja menos certeira do que a engenharia em relação à previsão, ela é muito mais certeira que a psicologia em relação ao mecanismo de ação. Eu sei o mecanismo de ação exato de cada remédio. Eu sei. Eu sei que a pessoa tá com dor, que se eu der opioide, que a dor vai sumir. Eu sei. Eu não tenho certeza absoluta. E não sei por quanto tempo vai funcionar, não. Mas eu sei que a dor vai sumir por um tempo. Vai sumir. Agora, quando a gente pensa em psicologia, esse mecanismo de ação é muito difuso. A gente não sabe exatamente por quê. A gente não sabe por que o grupo controle vai ter menos resultado que o grupo de intervenção. Inclusive porque tem variáveis no processo de terapia que não tem a ver com a técnica. Por exemplo, o vínculo com o terapeuta. Se você gosta e confia no terapeuta, se ele é uma autoridade para você, a terapia já vai funcionar mais. Tem o efeito Hawthorne, que é o efeito do observador. O simples fato de eu estar indo prestar contas da minha vida mental, psicológica para alguém, vai me fazer ter mais autocuidado. Vai fazer eu ter mais autocuidado, mais preocupação com tudo isso. Ou seja, eu consigo então saber que o grupo de terapia teve mais resultado que o grupo controle. Mas exatamente quanto que foi uma intervenção só de terapia, o que teve de placebo, a gente consegue perceber isso não. Não consegue não, por limites epistemológicos, limites da própria investigação científica da mente. Pode falar sobre força de vontade? Ela é treinável? Na boa. É muito mais forte e poderoso você criar rotina e mudar seu ambiente. As pessoas têm uma ideia de que ter boa força de vontade é você ficar inabalável. É você ser resiliente com tudo, nunca cair em tentação.
tá? Isso pode até ser exercitado. A prática, por exemplo, meditativa, vai aumentar o autocontrole, vai aumentar uma maior produtividade. Sim, vai acontecer isso. Agora, mais fácil do que fazer exercício de meditação é você simplesmente controlar seu ambiente e ter consistência na rotina. Se você fizer uma rotina todos os dias, essa rotina envolve trabalho, envolve lazer, envolve alimentação. Se você tem uma rotina muito bem estabelecida, com alimentação saudável, trabalho, lazer, o ambiente mais propício para você não cair em tentação, você vai ter uma sensação que tem uma força de vontade bem mais forte. É muito mais fácil você controlar seu ambiente e diminuir as chances de cair em tentação do que você simplesmente achar que vai conseguir ter uma força de vontade inabalável. Como saber quando que uma certa informação é científica quando não se sabe muito do assunto? Olha, esse pensamento assim mais científico, ele vai ter várias camadas. Primeira dica que eu vou te dar é: busque qual que é a fonte primária daquela informação. Primeira dica. Ou seja, alguém te jogou lá no WhatsApp uma informação falando que, sei lá, óleo de coco é bom para XYZ. Busca se existe o artigo científico daquela informação. E busque ver esse artigo científico. Isso vai resolver o problema? Não vai não, porque tem muita porcaria sendo publicada. Tem muita porcaria que é publicada, muito artigo científico que não vale nada. Tem sim, aliás, a maior parte deles não vale nada. Mas só de você fazer essa pequena triagem, envolvendo a informação que você recebeu, era um print do WhatsApp. Não fala nada da pesquisa, fala só lá nos Estados Unidos, não sei o quê, mas não tem link, não tem nome, não tem pesquisador. Você não consegue achar a pesquisa original. Isso pode até ser verdade. Pode ser algo que vale a pena, mas a gente já abre o olho, ó, esse negócio é esquisito. Aí, se aquilo foi publicado, você quer aprofundar ainda mais o entendimento? Quantas pessoas que participaram da pesquisa? É a segunda coisa fácil de você olhar. Tinha uma pesquisa envolvendo hipnose, por exemplo, que envolvia o uso da hipnose para aumentar os seios de mulheres. As mulheres queriam ficar com seios maiores e queriam fazer isso por meio de sugestão e lançaram o artigo. Cara, o artigo só tinha 5 mulheres participando. A pesquisa com 5 pessoas tá de brincadeira. Não dá nem para afirmar nada. Bom, vamos lá. Essa informação chegou até mim. Esse site ou esse print tá indicando a pesquisa original? Tá? Beleza, deixa eu ver essa pesquisa original. É uma pesquisa feita em uma revista famosa? Nature, Scientific American? Aumenta a credibilidade. Não resolve, não. Tem porcaria lá também. Mas aumenta um pouco a credibilidade. A pesquisa foi com 100 pessoas, 200 pessoas, 2.000 pessoas. É mais válido também. Então perceba que tem várias pequenas variáveis que vão indicando se aquilo é válido ou não. Eu recomendaria começar a criar o hábito de pegar os artigos científicos originais daquilo que está sendo dito. Depois começar a olhar o número de pessoas que estão participando da pesquisa. Aí, aos pouquinhos você vai entender mais sobre leitura de artigo científico, perceber viés metodológico. Mas na boa, considerando o nível das fake news que a gente tem, se você se preocupar só em achar o artigo original, já vai resolver quase todos os problemas de notícia falsa que a gente tem envolvendo ciência. E eu espero ter tirado sua dúvida. Não tirei? Bom, você pode virar apoiador, né? Clica no link da descrição. Participe da nossa campanha do Apoia-se. Ao participar da nossa campanha do Apoia-se, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram e vai poder conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade. Então, participe e a gente se vê lá.